Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar aqui no YouTube. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse trabalho, né? Basicamente, a ideia desse trabalho, ou a gente poderia fazer uma pergunta aqui entre nós, será que a insulina tem uma importância quando nós fazemos uma dieta restritiva? Então, o título do trabalho é Associação entre a sensibilidade da insulina e a perda de massa magra durante a perda de peso. Tá? Então, qual que é a ideia, qual que é a proposta do trabalho? Bem, eles falam o seguinte, né, que quando, obviamente, a gente sabe disso, né, quem é profissional da área, que quando a gente faz uma dieta restritiva, ou também junto com a dieta restritiva, a gente aumenta o gasto calórico do exercício e a gente quer perder peso, né, o profissional da saúde sabe que esse peso aí está embutido, claro, perder principalmente, ou se fosse perfeitamente, né, de uma forma ideal, perder só massa gorda e não perder nada de massa magra. Porém, ele diz o seguinte, que se estima que, em média, uma pessoa, por exemplo, obesa, que vai fazer uma dieta restritiva ou vai se impor em algum regime para gastar mais calorias, né? Regime, digo, uma combinação de dieta e exercício, mas vamos pensar em dieta, ele está falando aqui, né? 24 a 28% da perda de peso que esse obeso tem é constituído de massa magra. Tá? Então aí ele vai caracterizando, acho que é legal para mim, para quem está estudando, ele caracteriza o que é a massa isenta de gordura, né? Então ele fala que é um compartimento heterogêneo, formado por vários órgãos, então ele cita músculo esquelético, conteúdo mineral ósseo, cérebro, coração, fígado, sistema digestivo e tal. E aí, se você tirar da porção isenta de gordura, da massa livre de gordura, você tirar o conteúdo mineral ósseo, tirar os ossos, fica a massa magra. E essa massa magra vai incluir, claro, entre elas, a massa muscular. E aí ele cita que da massa muscular, dessa massa magra, você tem também a massa apendicular, que é a massa muscular dos membros. E aí ele cita que a perda de massa magra durante dieta está ligada a vários fatores, como a idade, o sexo, a etnia, o IMC que você tem no começo, que é o IMC baseline, né? O método que você está impondo perda de peso, se é via exercício. Então, por exemplo, restrição calórica, qual a magnitude dessa restrição, se é treinamento também, o volume e o tipo de exercício, né? O conteúdo de proteína da dieta, ou seja, ele sabe alguma coisa. Mas aí ele cita uma coisa interessante, que aí ele cita ainda alguma coisa aqui sobre a massa magra, por exemplo, que ela é inversamente associada com a mortalidade e a perda de risco de massa magra está associada com problemas de reganho de peso, porque você vai ter aparentemente menor gasto calórico, né? E vai comprometer a função física, para você se manter ativo. Então ele fala dessas questões. E aí essa questão do trabalho é assim, o que se sabe bem quando esse trabalho foi feito, esse trabalho de 2024? Eles sabem que ele fala aqui que é rigorosamente estudado, já foi rigorosamente estudado, o papel da insulina na determinação da massa magra e a distribuição, na massa gorda, perdão, da massa gorda, né? Então já foi bem estudado o papel da insulina na distribuição da massa gorda e as mudanças da distribuição de massa gorda e seus depósitos em relação ao papel da insulina. Mas pouco estudado que é o papel da insulina em relação à mudança da massa magra durante a perda de peso. Então a questão grande aqui que ele vai estudar, inclusive eles falam que é o primeiro trabalho que estuda isso, é como que a insulina influencia a perda de massa magra total e dos membros em dietas hipocalóricas. E ele lembra, inclusive, né, na introdução, ele lembra que a insulina é um importante estímulo anabólico para a síntese proteica, que ela suprime, não só estimula a síntese proteica, como ela também inibe a degradação proteica. Ele fala que o músculo esquelético é o principal sítio, o principal alvo da captação de glicose induzida por insulina, tudo isso que a gente sabe, né? E aí, então, diante disso, ele diz assim, olha, a sensibilidade à insulina pode contribuir para mudanças durante a dieta. Até porque ele cita que já tem poucos, mas ainda tem um ou dois trabalhos mostrando que não a sensibilidade, tá? Mas a resistência à insulina, que ele mostrava que indivíduos mais resistentes à insulina, outros trabalhos, né? Eles pediam mais massa muscular durante esses métodos. Então, ele vai justamente fazer aí o trabalho. Então, o que eles fazem no trabalho? Então participaram lá, se não me engano, 57, está aqui, né? 57 homens e mulheres, durante 16 semanas. Só que eles fazem uma coisa bem interessante. Nas 2 primeiras semanas, todo mundo faz uma dieta eucalórica, né? Ou seja, comendo a caloria suficiente, e dividida em dois grupos, uma dieta padrão e uma com menos carboidrato. A padrão tem 55% de carbo e 27% de gordura. A com menos carbo tem 47% de carbo e 39% de gordura. Portanto, as duas têm 18% de proteína. Então,
Nas primeiras 8 semanas, eles fizeram essas duas dietas, porém, eucalórico. Nas 8 semanas seguintes, eles fizeram com déficit de 1.000 calorias. As mesmo padrão de dieta, distribuição de caloria, porém com déficit de 1.000 calorias. Né? E aí, esse déficit de 1.000 calorias era equivalente para perder, segundo eles, entre 1 e 2 libras, ou seja, quase meio quilo e quase 1 quilo. E aí, o que eles avaliaram, né, que é interessante? Eles fizeram a composição corporal, fizeram um teste de insulina venosa, teste de dosar a glicose, insulina, e basicamente, está até aqui nos resultados, mas basicamente esses caras perderam 6,8 quilos. Vai ter um teste, você pode ver aqui, tem o desvio padrão, né, 6,2 e 3,2 desvio padrão. Porém, olha que interessante, 1,5 kg aqui, média, foi de massa magra, sendo meio quilo de massa magra dos membros. E aí eles usaram uma regressão múltipla, uma técnica estatística, demonstrando que, olha que interessante, a sensibilidade à insulina foi inversamente proporcional à perda de massa magra. Ou seja, se as pessoas tivessem uma melhor, dessas pessoas aqui com, essas pessoas com obesidade, tá vendo? Elas são obesas, né? Essas pessoas aqui com obesidade. Se elas tivessem uma maior, dentre eles, aqueles que têm maior, apresentaram maior sensibilidade à insulina, tiveram menor perda de massa magra e vice-versa. Aqueles com menor sensibilidade à insulina tiveram maior perda de massa magra, total e dos membros, nesses valores aqui que a gente mostra. Tá? Então, basicamente, o trabalho fala uma coisa interessante. Aqueles que vão se submeter, no caso dos obesos de ambos os sexos, que vão se submeter a dietas hipocalóricas, que seria interessante, principalmente, que os profissionais envolvidos, médicos, nutricionistas, etc., que identificassem aqueles que têm uma pior sensibilidade à insulina. Porque esses vão ser aqueles que, ao serem submetidos a um regime desse, vão perder mais massa. Então, eles até se recomendam. A gente fala, quer perder menos massa magra, aumente o conteúdo de proteína e faça musculação. Principalmente para esses, aqueles que têm menor sensibilidade, esse seria um conselho válido. Então, ele até fala aqui, né? O que é importante? O que a gente já sabia? Ele fala, os obesos perdem em média 25% do seu peso corporal durante dietas de restrição corporal, dietas de restrição, né? De massa magra. Aí ele fala que a sensibilidade à insulina é um marcador de saúde e que sabe pouco desse papel da sensibilidade à insulina em relação à massa magra. Isso aqui é um resumo final das coisas aqui. O que esse estudo acrescenta? Segundo eles, é o primeiro estudo a dissociar no mundo, né, a sensibilidade à insulina com a questão da massa magra. Inclusive, eles usaram um método padrão ouro, que é um teste de tolerância à glicose intravenosa. Né? Então, os achados dele mostram que eles que têm menor sensibilidade perdem mais massa magra. Então, ele fala aqui, ó, a importância disso em termos clínicos. Se a gente identifica, eu acabei de falar, se a gente identifica aqueles que têm mais sensibilidade, ou desculpa, no caso, menos sensibilidade, a gente sabe que eles são aqueles que têm mais perigo de perder massa magra. Tá? E aí ele fala aqui em termos de pesquisa que esses resultados podem gerar novos entendimentos sobre a área. Então é isso, o trabalho mostra então pela primeira vez aí o papel da insulina, né? O quanto o corpo responde à insulina e a sua determinação na perda de massa magra. Aqueles que têm uma resposta mais comprometida perderão mais massa magra durante dietas hipocalóricas. Nesses é especialmente importante que se aumente a proteína e se faça a musculação para tentar minimizar isso, que pode ser uma perda grande, né? De 25 até 28, vai lá, 20, 30%, tá ok? Então é isso, deixe seu like aí para o vídeo, tá? Se inscreva no canal. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.